Falar da minha experiência do 727. Embora meu primeiro voo nesse avião não foi no Brasil. Aliás, ele veio para o Brasil muitos anos depois. Foi um voo da Pan American, não me lembro a data exata, mas foi no fim dos anos 60, começo de 70. Ainda o 727-100, investiu 200, entre Nassau, entre Nova York e Nassau. Era um avião muito estranho, né, o aspecto dele, com a turbina atrás. E naquela época havia tido uma série de acidentes com ele, inclusive da Deep Airways no Japão, que muito similarmente ao que teve com o Max agora, foi proibido de voar. E esse meu voo foi logo depois da proibição. Logicamente fiquei um pouco apreensivo, mas tudo correu bem. Esse avião chegou no Brasil, inicialmente com a Varig, né? Impecável, como tudo que a Varig fazia na época. Ele foi alvo de uma campanha publicitária muito inusitada, para atacar especialmente a VASP, que voava com 737-200 bimotores, dizendo: o terceiro motor faz a diferença. E fazia mesmo. Na frente do 727, da Varig era o 100 também, você não sentia não tinha um ruído. Você só sabia que estava voando porque você lá pela janela e via as coisas diminuindo o tamanho lá embaixo. Isso fora o serviço da Varig, que era algo que nunca mais nós vamos ter de volta no Brasil, e que também só característica de decolagens curtas. Ele decolou de Congonhas em menos de meia pista. O primeiro voo que eu fiz e foi muito impressionante. Depois veio a Cruzeiro, ainda não era da Varig, que operou esse avião bastante também em Congonhas, já com serviço de bordo bem inferior. O tratamento, e os aviões não tão limpos, mesmo que alguns foram comprados de segunda mão e estavam bem ruinzinhos quando chegaram. Finalmente, na série 100, eu voei no da Transbrasil, substituiu eles pelos 111, muitas rotas, e o avião ainda tinha uma boa fama por causa da propaganda maciça que a Cruzeiro e a Varig fizeram. Depois compraram mais aviões da Braniff, todos coloridos por dentro, mas também antigos e completamente demodé. E com serviço de bordo razoável. Finalmente a VASP veio com o 727-200 Super Advanced, que não tinha nenhuma divisão interna, parecia um ônibus. E era um avião que, quando decolava de Congonhas, você não sabia se a pista ia estar especialmente lotada. Lembro de uma ocasião que nós estávamos decolando full load de Congonhas, com o comandante Zé Maria Whittaker no comando do avião, quando nós estouramos com a turbina 2 em plena decolagem, antes da rotation. E não dava para o avião parar mais. E nós saímos lambendo tudo que tinha no fim da pista. Era um avião extraordinário. That's a nice plane coming down. Northwest 567, runway 19, wind 220 at 7, close takeoff. Everybody got 19, Northwest 567. Air 1573, runway 19, you're on clear to land, wind 220 at 6. 19 clear to land, Air 1573.
Olá, comandante Roberts, todo mundo do canal Asa, é um prazer participar mais uma vez, dessa vez falando do querido Boeing 727, o avião que mais marcou minha vida, o avião que eu mais gosto. Desde que eu comecei como entusiasta na aviação, desde os 10 anos de idade, o 727 foi o avião que mais chamou a minha atenção. Muitas vezes eu ia no aeroporto de Congonhas com meu pai, às vezes ele ia trabalhar em São Paulo, eu sou do interior, ele me levava até a capital, naquela época deixava um garoto de pouco mais de 10 anos de idade lá no aeroporto de Congonhas para ir para o terraço, ficar vendo as operações. Eu ia com meu binóculo, caderninho, ficava anotando os prefixos, Boeing 727, da Cruzeiro, da VASP, da Transbrasil, Lloyd Aéreo Boliviano, tinha os Ladeco, era uma paixão ver aquilo tudo acontecer lá em São Paulo. Eu lembro que a gente ficava olhando, né, a operação dos aviões, a VASP com os 200, os modelos Super 200 que eles chamavam na época, decolando, né, para fazer as viagens o tempo inteiro, e quando vinham os Lloyd Aéreo Boliviano todos sujos e faziam aquela decolagem cheia de combustível para subir até a Bolívia, né, era uma emoção, porque a gente ficava olhando aquele avião correndo a pista inteira e decolando bem no finalzinho, era sempre emocionante, né, dava, para quem era uma criança na época, tinha a impressão de que aquilo ali tinha alguma coisa de errado, mas depois fui saber que era só combustível realmente. Mas enfim, o Boeing 727 é um avião icônico, né? Ele mudou a aviação mundial. Foi através do Boeing 727 que realmente a popularização chegou aos Estados Unidos. Era um avião muito utilizado lá e por todas as linhas aéreas do mundo, desde o Japão até países africanos, América do Sul, Europa, todo mundo utilizava porque ele era muito versátil e tinha grandes capacidades. A Boeing, quando desenvolveu o 727, foi revolucionária, não apenas o desenho da colocação dos motores na cauda, que o Trident já estava também colocando, mas a Boeing fez uma asa muito revolucionária. A asa do Boeing 727, ela tem um sistema de configuração, tanto de flaps quanto os slats, que é realmente bastante revolucionário para a época e foi a razão do sucesso para um avião que voa à velocidade que ele voava, né? Conseguir pousar e decolar em pistas curtas e fazer chegar a aviação a lugares, a aviação a jato, né? A lugares onde ela não chegava com os modelos maiores 707. Depois dele veio o 37 e aí vira, né? Isso que a gente tem na história, esse modelo tão bem sucedido. Minha experiência com o 727 ocorreu lá em 1998, quando fui selecionado na VASP para compor a tripulação no VASPEX do 727. E eu lembro que tanto eu como a minha turma toda, né, que foi para o 27, mas eu e meu ala, a gente tinha vindo da aviação geral e nós voávamos no Seneca. Então a gente devia ter aí em torno de 1000 horas no total aí entre aeroclube e o começo da carreira lá. E a gente quando foi para selecionado para o 27, então a gente ficou ansioso, né, e nervoso ao mesmo tempo com o simulador, porque imagine, a gente com 1000 horas de voo vindo de uma aviação geral e for selecionado para voar uma máquina dessa aqui, chamada Flecha dos Ares, né, do 727. Então a gente ficava sessão após sessão no simulador, esperando e ansioso, esperando aquela parte difícil que viria, né? Que estava por vir. E assim foi passando as sessões e essa parte difícil não aconteceu. Não veio a parte difícil. Por quê? Porque o 727 é um avião extremamente dócil, extremamente fácil de pilotar. E aliado tudo a isso, os 3 tripulantes da cabine, né, coisa que a aviação de hoje nos furtou, né, com a tecnologia, na época existia o engenheiro de voo, nós voávamos em 3 na cabine. Então isso torna o ambiente de cabine muito bacana. Lógico, o CRM tem que ser muito bem feito, né, mas de maneira geral o grupo de voo era muito bom, tanto na VASP, que eu voei de 98 a 2000 e depois na Fly de 2000 a 2002. O ambiente era super bom, então voar em 3 na cabine é sensacional. A máquina em si é espetacular. O avião, devido às características de ter motor na cauda, a cabine é muito silenciosa. Mesmo em altas velocidades, o que vai aumentando é o barulho aerodinâmico nas janelas da aeronave, mas
O nível de ruídos na cabine é muito baixo, é muito confortável. E as velocidades médias de aproximação dele também eram muito baixas para o peso da aeronave, tamanho da aeronave, né? Era em torno, eu me lembro, as médias de velocidade de aproximação nas nossas rotas médias eram em torno de 125 nós, 127, e logo em seguida eu fui voar o 737-300 e as velocidades médias de aproximação já passaram pelo menos 10 nós a mais, 135, 136. Isso é devido à asa dele. Ele tinha uma asa espetacular que tinha dispositivos de hipersustentação, como o tal do Kruger Flap, que faz parte, inclusive, de perguntas de exames aí da ANAC, do FAA. Eram flaps na parte da raiz da asa, próximo da fuselagem. E os leading edge slats, né?